E concurseiros, então, continuando aqui a gravação do nosso documento aqui para o concurso de auxiliar de educação lá de Sorocaba. A gente vai dar continuidade, né? Nós fizemos aquele primeiro no sextou e agora a segunda parte do documento e, como sempre, depois a gente vai falar das questões. Então, a política de creche respeita a criança, critérios para políticas e programas de creche. Esta é a segunda parte, gente, ó, segunda parte desse documento que fala dos direitos fundamentais aí da criança. Então, aqui a gente pega a segunda parte, que é a Fulvia Rosenberg que escreveu, e que é aquele documento bastante tópico que eu falei para vocês, simples de ler, né, tranquilo. Então, a gente vai continuar a leitura dele aqui, comentando, é claro, ó, a política de creche respeita a criança. Critérios para políticas e programas de creche. Então, como vocês lembram, aquele primeira parte falava de uma série de ações que você tem que fazer na creche, né? Aqueles cuidados básicos, sobre a questão dos brinquedos, sobre várias orientações ali da creche. Agora, esse aqui vai fazer num modo mais amplo, para fora, né? A questão da política mesmo, pública da creche, o que tem que ser feito, aí pensando em aspectos mais gerais, mais administrativos, né? Também envolve a questão de alguns aspectos pedagógicos, mas sempre pensados aqui numa política pública agora. Então são duas partes, a primeira mais de funcionamento ali interno, de ações internas em relação à própria creche, e essa segunda que é em relação à política de creche, tá bom? Então vamos lá. Política de creche respeita os direitos fundamentais da criança. Não podia ser diferente, né? Que estamos falando aqui da nossa legislação e, portanto, tem que seguir aí todos os parâmetros que são apontados na Constituição, na LDB. A política de creche está comprometida com o bem-estar e o desenvolvimento da criança. A política de creche reconhece que as crianças têm direito a um ambiente aconchegante, seguro e estimulante. A política de creche reconhece que as crianças têm direito à higiene e à saúde, e a política de creche reconhece que as crianças têm direito a uma alimentação saudável. A política de creche reconhece que as crianças têm direito à brincadeira. Vocês perceberam que são tópicos tranquilos. Boa parte a gente até viu lá na primeira parte, sempre falando assim, respeito ao direito, respeito ao ambiente aconchegante, seguro, estimulante, higiene, saúde. Então, alimentação saudável, tranquilo até aqui, né? Política de creche reconhece crianças que têm direito a ampliar seus conhecimentos, e a política de creche reconhece que as crianças têm direito ao contato com a natureza. Vimos na primeira parte, né, a questão da importância da natureza, da criança ter contato com a terra, da criança trabalhar na horta, mexer na terra, sair da creche, conhecer outros espaços, enfim. Então, continua seguindo a mesma linha aqui. A política de creche respeita os direitos fundamentais da criança. Aqui a gente já tem uma questão que eu chamo a atenção para vocês. Ó, nesse documento, e aí prestem bem atenção agora, as creches têm por objetivo educar e cuidar de crianças até 6 anos de idade. Professor, eu li lá naquele parecer da educação infantil que a creche é de 0 a 3 anos e 11 meses. Verdade, está lá. Mas nesse documento aqui está escrito assim até 6 anos de idade. Lembrando que esse documento foi feito em 2009. Então, gente, se a banca quiser fazer uma pegadinha com vocês e perguntarem, de acordo com o documento Direitos Fundamentais, aquele título enorme, né? No item a política de creche respeita os direitos fundamentais da criança, e colocar esse item, aí você tem que responder de acordo com esse item, 6 anos, tá? Mesmo que a gente saiba que lá nos documentos oficiais a creche, né, ela tá de 0 a 3 anos e 11 meses, tá bom? Porque 4 e 5 é pré-escola, 6 anos já é primeiro ano. Se fizer até o dia 31 de março,
é matriculado aonde? No ensino fundamental. Se fizer depois do dia 31 de março, aí continua onde? Na pré-escola. Segunda regra, e nós vimos isso lá nas leis. Aqui, gente, a banca pode perguntar assim, de acordo com o documento. Se ela perguntar de acordo com esse documento, esse item está certo, tá? Então, cuidado. E aqui, ó, o objetivo é educar e cuidar, que são indissociáveis. Indissociáveis. Essa pergunta cai muito na educação infantil. Então, educar e cuidar são indissociáveis, inseparáveis, tá? Um não é mais importante que o outro, são indissociáveis. As creches olha aqui, ó, não estão sendo usadas por crianças com mais de 7 anos como alternativa à educação de primeiro grau. Preste atenção no item, é não, tá? As creches são concebidas como um serviço público que atende a direitos da família e da criança. Gente, tem uma polêmica enorme, mas você deve se ater ao que diz esse item. Creche é direito de quem? Da criança ou da mãe trabalhadora? É direito da criança, certo? Educação é direito da criança, seja a mãe trabalhadora ou não, seja o pai trabalhador ou não. A creche é vista hoje como educação. Mas isso não desassocia também aos direitos da família. Então, a mãe, o pai, trabalhador também tem direito? Tem. Só que assim, veja, a gente olha sempre a ótica do direito fundamental, que é o direito à educação, que é direito da criança. Tá bom? Então, as creches são concebidas como serviço público que atende a direitos da família e da criança. Certo? Isso que diz o item. A política de creche procura responder ao princípio de igualdade de oportunidades para as classes sociais, os sexos, as raças e os credos, tá? A política de creche reconhece que as crianças têm uma família. E importante, né? A família, o trabalho com a família. A gente sabe hoje que muitas famílias não têm aquela estrutura clássica que a gente vê de família, pai, mãe, muitas pessoas às vezes só tem a mãe, outras só tem o pai, outras têm até questões de gênero, que tem, enfim, uma família diferente ali, criado pela avó, pelo avô, enfim. Então, mas são a família da criança. A política a creche não pode olhar com qualquer tipo de preconceito, discriminação. Então, por exemplo, se tiver uma família que é formada por um casal de homossexuais, em hipótese nenhuma a creche deve manifestar qualquer diferença, preconceito. Isso está em todo o documento, está em toda a nossa legislação, tá? A política de creche prevê a gestão democrática dos equipamentos e a participação das famílias e da comunidade. A programação das creches respeita e valoriza as características culturais da população atendida. Sempre respeitar as características locais. Né? Gestão democrática eu nem comentei tanto, porque eu já falo tanto disso. Tem que ser, tá na lei que a gestão tem que ser democrática. O programa de creches integra o planejamento municipal, estadual, regional de ações mais gerais, que é o planejamento de ampliação. Vocês sabem que as creches ainda são em um número menor do que a necessidade. Muitas cidades sofrem com a falta de creche. Então, isso que fala da expansão, né, do programa de creches. A política de creche estimula a produção e intercâmbio de conhecimento sobre educação infantil. E hoje a creche já está mais consolidada quanto a ideia da creche no campo da educação. Antigamente muitas pessoas ainda tinham muitos preconceitos, mas hoje já tem vários estudos que mostram que a criança que está na creche, ela tem a criança que frequentou a creche, ela tem um desenvolvimento escolar melhor, tá? Então, já existem estudos nesse sentido. Há um projeto para as creches com explicitação de metas, estratégias, mecanismos de supervisão e avaliação. O plano de expansão das creches em quantidade e localização responde às necessidades das famílias e crianças, principalmente naqueles locais que não tem creche ainda.
O plano de creche prevê entre suas metas a melhoria da qualidade do atendimento à criança. O orçamento para as creches é suficiente para oferecer um trabalho digno às crianças e reconhecimento do trabalho do adulto profissional, ou seja, a verba, né? A creche é um equipamento que requer muitos recursos, porque normalmente as crianças passam lá boa parte do tempo. Você pega, por exemplo, no berçário, você tem que ter uma quantidade de profissionais maior para atender o número de crianças, né? Porque você não pode deixar bebês, 20 bebês para uma pessoa só cuidar, é impossível. Então, cuidar e educar, né? Então, você tem que ter um número maior de profissionais, a alimentação acaba sendo em quantidade maior, né? Mais específica, você tem questão do leite, todas as questões, então o orçamento precisa ser realmente suficiente. Os critérios para admissão de crianças na creche são democráticos, né? Transparentes e não discriminatórios. As pessoas que trabalham nas creches trabalham nas creches, repetiu aqui, né? O texto ficou, 2 trabalham. E é o documento oficial que está assim, tá? São reconhecidas e tratadas como profissionais nos planos da formação educacional, no processo de seleção, do salário e direitos trabalhistas. Tudo igual aos outros profissionais. O per capita, gente, que é isso? Repassado às creches, respeita o cronograma pré-estabelecido. É quanto que você vai receber por criança, né? A redistribuição das verbas. A creche tem um valor diferenciado, porque, como eu disse, tem necessidades diferenciadas, e aí o per capita é um pouquinho maior, tá? E aí respeita o cronograma pré-estabelecido. O valor per capita passado, né, por criança, ou por cabeça, que seria a expressão, repassado pelo poder público às creches conveniadas, é suficiente para oferecer um tratamento digno às crianças. Então, gente, a gente tem as famosas creches conveniadas também, né? Isso é uma tendência a diminuir. Hoje existe aí uma ideia de processo de terceirização na área das creches, muito polêmico, muito discutido, mas só para vocês terem uma ideia aí do que acontece nas questões da creche. O valor per capita repassado às creches segue uma curva ascendente, ou seja, aumentando, né? Sempre aumentando. Os critérios para estabelecimento e avaliação de convênios são transparentes e acessíveis ao público. Então, todo convênio deve ser transparente e as pessoas devem ter essas informações. As entidades conveniadas permitem o acesso ao público aos equipamentos e acolhem a orientação dos órgãos responsáveis. Normal, não é porque é conveniada que pode fazer qualquer coisa, tem que seguir as orientações dos órgãos responsáveis. A política de creche está comprometida com o bem-estar e o desenvolvimento da criança? Então, aqui os itens. O programa para as creches prevê educação e cuidado de forma integrada, visando, acima de tudo, o bem-estar e o desenvolvimento da criança, certo? A melhoria da qualidade dos serviços oferecidos na creche é um objetivo do programa. As creches são localizadas em locais de fácil acesso, cujo entorno não oferece riscos à saúde e segurança. Isso aqui, gente, é o mundo ideal, né? Assim, tudo que precisa ter para ser assim quase perfeito. Então, quando o documento fala tudo isso, né, das conveniadas, dessas políticas, é claro que às vezes isso gera problemas, né? Às vezes a conveniada não faz de acordo, dá problema. Às vezes você não tem aquele local, o melhor local para construir, precisa construir, então o local talvez não seja de tão fácil acesso, o entorno não é tão ideal em termos de segurança, mas enfim, esse documento ele está colocando aquilo que seria assim, o top, né? Aquilo que é o ideal, o que precisa ser feito. Então as creches são localizadas em locais de fácil acesso, cujo entorno não oferece riscos à segurança. Nem sempre é assim. E aí volto a dizer para você, o que você vai responder? Você vai responder de acordo com o documento, não é de acordo com a realidade. A pergunta não vai vir assim, de acordo com a realidade em Sorocaba,
Não é isso. Vai vir de acordo com o documento, direitos fundamentais, aí você vai responder. As creches são localizadas em locais de fácil acesso e cujo entorno não oferece riscos à saúde e segurança. Os projetos de construção e reforma das creches visam, em primeiro lugar, o bem-estar e o desenvolvimento da criança. Em primeiro lugar. Guardem isso. A política de creche reconhece que os profissionais são elementos chaves para garantir o bem-estar e o desenvolvimento da criança. Então, você, aí, auxiliar de educação, você é elemento chave para que tudo funcione, para que as coisas corram bem na creche. As creches dispõem de um número de profissionais suficientes para educar e cuidar de crianças pequenas. Então, gente, creche exige muita atenção, muita. E nós estamos lidando ali com bebês, crianças muito pequenas, frágeis, então todo cuidado é necessário. E aqui, educar e cuidar de crianças pequenas. O programa dá importância à formação profissional prévia em serviço do pessoal, bem como à supervisão. A formação prévia em serviço concebe que é função do profissional de creche educar e cuidar de forma integrada, tá? Então, formação prévia é função do profissional de creche educar e cuidar. Ou educar e cuidar, aparece toda hora. Nas provas anteriores aí de Sorocaba, o pessoal colocou educar, cuidar e brincar, né, para tentar enganar. Mas a gente sempre tem que responder de acordo com o documento. Se no documento tiver educar e cuidar e brincar, aí a resposta é essa. Mas, por exemplo, lá na lei, era o educar e cuidar são indissociáveis. E aí a banca, para tentar enganar, colocou educar, cuidar e brincar são indissociáveis. Não, aqui é educar e cuidar, tá? Os profissionais dispõem de conhecimento sobre desenvolvimento infantil, isso é importante. A política de creche reconhece que os adultos que trabalham com as crianças têm direito a condições favoráveis para seu aperfeiçoamento pessoal, educacional e profissional, ou seja, profissionais atualizados, profissionais satisfeitos, é muito melhor para o trabalho, certo? A política de creche reconhece a importância da comunicação entre familiares e educadores, e isso precisa ser feito. E a política de creche reconhece que as crianças têm direito a um ambiente aconchegante, seguro e estimulante. Isso até parece ser repetitivo. Já apareceu lá na primeira parte, apareceu aqui na segunda, aparece de novo. E aí diz assim: os profissionais responsáveis elaboram projeto de construção ou reforma dos prédios das creches que visem, em primeiro lugar, as necessidades, o bem-estar e o desenvolvimento da criança. Veja, criança sempre em primeiro lugar. Então é importante que vocês, na hora que forem responder, atentos. Vários itens. A criança em primeiro lugar. A criança em primeiro lugar. O orçamento possibilita a construção ou reforma adequada dos prédios das creches. Os prédios das creches recebem manutenção periódica. Não é só construir, né, gente? Tem que manter. Uma creche tem ali a movimentação de várias pessoas, precisa de manutenção sempre. Esses locais, escolas, creches, pré-escolas, sempre necessitam de muita manutenção, porque são equipamentos muito utilizados. O orçamento das creches prevê compra, reposição e manutenção de mobiliários, equipamentos e materiais necessários para que os ambientes sejam aconchegantes, seguros e estimulantes. O orçamento das creches prevê compra, reposição e manutenção de roupas necessárias para as crianças dormirem, se trocarem em caso de imprevistos e se lavarem. Os prédios contam com espaço interno e externo adequado ao número de crianças atendidas e às necessidades de sua faixa etária. Veja, gente, esse aqui eu leia com atenção, tá vendo? O orçamento das creches prevê compra e reposição de roupas necessárias para as crianças dormirem e se trocarem. Então, atenção nesses itens assim, porque a banca pode cobrar isso. Os prédios oferecem condições adequadas para o bem-estar e o conforto das crianças, insolação, iluminação, ventilação, sonorização, esgoto e água potável.
Os prédios oferecem condições adequadas para as necessidades dos profissionais e das pessoas e pessoais dos adultos. Os ambientes da creche são adequados a funções do educar e cuidar de crianças pequenas. Veja como educar e cuidar aparece todo o tempo aqui também. As creches dispõem de espaços externos sombreados, sem entulho, lixo ou outras situações que ofereçam perigo às crianças. O programa prevê a manutenção dos espaços verdes das creches para que ofereçam condições de uso sem perigo. E aí, gente, isso aqui é fundamental também, né? Você tem lá uma área verde, ela tem que ser cuidada. Por quê? Em algumas regiões você tem, por exemplo, escorpiões, outros perigos ali que habitam as áreas verdes, e aí você precisa ter cuidado, né? Aranhas, enfim, para que a coisa não possa causar um risco ali para as crianças. Os espaços internos das creches, seu mobiliário, material disponível, permite que a criança brinque, durma, aprenda, se alimente, vá ao banheiro, se lave e tenha privacidade, né? Então, tudo isso tem que estar previsto ali na creche. As creches dispõem de mesas, cadeiras, mamadeiras e pratos e talheres para as crianças se alimentarem. As creches respeitam a regulamentação local sobre normas de segurança e higiene, e aí as prefeituras têm lá suas normas, e isso precisa ser respeitado, o tamanho dos espaços, do banheiro, acessibilidade, enfim. Os adultos recebem formação prévia e serviços como criar, arrumar, conservar e usar um ambiente aconchegante, seguro e estimulante para as crianças. E aqui o item, a política de creche reconhece que as crianças têm direito à higiene e à saúde. O orçamento das creches prevê custos para a manutenção da higiene e promoção das condições favoráveis à saúde de crianças e funcionários. Os prédios da creche são limpos, arejados e bem insolados, evitando ser espaços propagadores de doenças entre as crianças, né? Então tem que ser um ambiente ali que não crie mofo, não seja úmido, seja arejado, sempre boas condições. Vocês viram que o documento inteiro trabalha nessa linha, boas condições, respeito à criança, respeito aos profissionais. As creches dispõem de água potável, o esgotamento sanitário não corre pelos pátios das creches, não corre, né? Pelos pátios das creches nos espaços próximos, o lixo das creches é recolhido diariamente, as creches dispõem de produto para higiene pessoal das crianças, as creches dispõem de utensílios e produtos de limpeza, o programa de manutenção das creches está aberto para infestações. Está atento, desculpa, li aberto aqui, está atento para infestações com insetos e animais nocivos. Foi o que eu comentei aqui no caso do escorpião, né, que já tem relatos aí, enfim, mas são insetos nocivos que podem causar aí problema. Planejamento sanitário da saúde da região, incorporação desenvolvida nas creches e orientação aos profissionais que ali trabalham. A formação prévia em serviço dos adultos está atenta para esses temas, né? Então, relacionados à higiene e saúde, é sempre uma formação constante de todos os cuidados, uma formação contínua e prévia, né? Aqui está falando da formação prévia. A definição da função do profissional integra a preocupação com a saúde e higiene na creche. A programação para a criança prevê ações relacionadas à área de saúde e higiene. As creches dispõem de material necessário para prestar os primeiros socorros. Saiu com R a mais aqui no documento, tá vendo? Documento também tem erro, tá vendo? E seus profissionais estão informados para onde devem encaminhar as crianças em caso de acidente. Então, gente, na creche é muito comum você ter aulas de primeiros socorros, né? As prefeituras organizarem. Tem até uma lei sobre isso. Por quê? Por exemplo, uma criança pode engasgar. E aí você precisa saber os procedimentos, né, iniciais. Uma criança pode... Tem aquela coisa que a criança às vezes é golfa, não sei se é o nome certo, se é isso, ou se eu estou... E aí ela, né, é uma espécie de refluxo ali, e aquilo pode fazer com que ela engasgue. Então, todos esses cuidados
você tem que saber, né? Enfim, são os primeiros socorros. A programação de saúde dá especial atenção à comunicação entre família e creche. E aqui, lembrei, acho que é Lei Lucas que fala disso, tá? Acho que se eu não estou enganado, é um menino que parece que faleceu por motivo de engasgar na creche, alguma coisa assim. E a mãe dele fez um movimento. Aí, se eu não estou enganado, é chamado Lei Lucas, que é dos primeiros socorros. A política de creche reconhece que as crianças têm direito a uma alimentação saudável. O orçamento das creches prevê um custo alimentação per capita, pelo menos equivalente ao destinado a uma criança na cesta básica. Então, como eu disse, a creche tem alimentações, ela tem uma questão de alimentação maior, né, porque a criança permanece lá mais tempo, quando a creche é em tempo integral, e aí a criança acaba tomando café, depois tem ali uma outra alimentação, depois tem um almoço, à tarde tem uma outra alimentação, então tem mais horários de alimentação. A programação da alimentação nas creches prevê alimentos in natura e não alimentos em conservante, né? Por isso que, por exemplo, a salsicha, que é embutido, foi proibido, né? Porque também pode levar a engasgar, porque a salsicha ela é lisa, né? Ela pode escorregar e direto e travar ali a respiração da criança. O cardápio das creches é balanceado e variado para responder às necessidades calóricas e proteicas das crianças. As creches dispõem de espaços adequados, arejado, limpo, seguro para armazenamento e preparo dos alimentos. As creches dispõem de utensílios necessários ao preparo de alimentos. As creches dispõem de móveis e utensílios suficientes e adequados para se alimentarem. A formação prévia em serviços profissionais considera a alimentação e outras atividades ligadas ao cuidado como integradas ao processo educativo infantil. Então vocês percebam que a ideia é sempre a mesma, né? O bem-estar da criança, oferecer todas as condições para a criança se alimentar de forma adequada, de forma saudável, com todos os utensílios, com produtos de qualidade, com produtos in natura, né? Então, todo um cuidado com a alimentação, e o documento é sempre assim, né? Sempre nessa toada de cuidado com todos, com os profissionais, com as crianças, com o espaço, sempre nesse ritmo. Então, quando você estiver respondendo lá, se tiver algo que fuja disso, você já desconfia que pode estar errado. Programação das creches integra alimentação e outras atividades ligadas ao cuidado no processo educativo. E a política de creche reconhece que as crianças têm direito à brincadeira. O orçamento para as creches prevê a compra e reposição de brinquedos, material para expressão artística e livros em quantidade e qualidade satisfatória para o número de crianças e as faixas etárias. Gente, a banca pode aprontar uma pegadinha para vocês, né? Ela pode falar assim, creche não precisa de livro porque a criança ainda não está no processo de alfabetização. A banca pode jogar essa lorota lá e o cara que não leu o documento, né, acaba caindo, tá? Os brinquedos, os materiais, os livros são considerados como instrumento do direito à brincadeira e não como um presente excepcional. Veja bem a redação aqui e vê que o livro faz parte. Né? Estimular a leitura não é só para a criança que já está alfabetizada. A criança que ainda não se alfabetizou, é importante ela pegar o livro, ela manusear o livro. Eu falei isso lá na primeira parte. A construção das creches prevê a possibilidade de brincadeiras em espaço interno e externo. As creches dispõem de número de educadores compatível com a promoção de brincadeiras interativas. Os prédios das creches dispõem de mobiliário que facilite o uso, a organização e a conservação dos brinquedos. A formação prévia em serviço reconhece a importância da brincadeira e da literatura infantil para o desenvolvimento da criança. E a programação para as creches reconhece e incorpora o direito das crianças à brincadeira, tá? A política de creche reconhece que as crianças têm direito a ampliar seus conhecimentos.
A política de creche possibilita que as crianças tenham acesso à produção cultural da humanidade. O que ele diz disso? É tudo aquilo que a humanidade já produziu em termos de arte, de música, enfim. E aí a criança tem que ter acesso a isso, conhecer, né? Conhecer a música clássica, conhecer a música brasileira, conhecer a arte moderna, certo? Toda a produção cultural da humanidade. O orçamento para crianças prevê a compra e reposição de livros e materiais adequados para os números de crianças e faixas etárias. Veja de novo o livro aqui. Os brinquedos, os materiais e os livros são considerados como instrumentos importantes para a promoção, desenvolvimento e ampliação dos conhecimentos das crianças. Os profissionais de creche dispõem de um nível de instrução compatível com a função de educador. A formação prévia em serviço dos profissionais contempla o acesso à cultura, ampliação do conhecimento das crianças, como aspectos importantes do trabalho da creche. A política da creche incorpora a preocupação de encontrar meios adequados para promover o desenvolvimento infantil sem submeter precocemente as crianças a um modelo escolar rígido. Atenção nesse item, gente. Creche, vocês viram todo o desenvolvimento aqui. A ênfase no brincar, a ênfase na liberdade, a ênfase na flexibilização. E aí tem que ter muito cuidado para não transformar a creche num negócio rígido ali, né, sem flexibilidade, que é contra o que está no documento aqui. Que é querer já na creche ali que a criança já saiba escrever, ler, calma, cada coisa no seu tempo. A programação prevê que as famílias sejam informadas dos progressos das crianças sem que isto implique em avaliação formal. Certo? Não é, creche não está avaliando ali a criança. Vai observar o desenvolvimento e o progresso dela. Política de creche propicia que os educadores ampliem seus conhecimentos e sua formação pessoal e profissional. E aqui o item, a política de creche reconhece que as crianças têm direito ao contato com a natureza. O orçamento para a construção, reforma e conservação das creches prevê a manutenção de área verde no entorno ou dentro da creche. As instâncias de arborização e jardinagem municipal incluem as creches e seus espaços externos e projetos locais. O projeto de construção e reforma dos prédios da creche prevê espaços externos que comportem plantas. É outra característica do documento. Valorizar o espaço externo, que as crianças possam sair desses espaços, irem para outros espaços, que esses espaços tenham plantas, natureza, árvores, né? Então, veja que o documento o tempo todo fala disso. O programa prevê que as creches tenham condições para plantio de pequenas hortas e árvores frutíferas de rápido crescimento. De novo, o documento já falou isso na primeira parte, fala isso na segunda parte. Os profissionais de creche recebem formação e orientação para propiciar o contato e o respeito das crianças para com a natureza. A programação para as crianças dá especial atenção ao tema da natureza. A programação das creches incentiva passeios e outras atividades que favoreçam maior contato com a natureza. E assim, gente, a gente terminou o documento. E agora eu vou passar para vocês, vou mudar de tela aqui, vou mudar de tela, a gente vai falar das perguntas, né? Então vou mostrar aqui para vocês as perguntinhas aqui, deixa eu ir rápido aqui para a tela, aqui, então vamos lá, vou apresentar aqui para vocês de novo, tá? O documento, e aí a gente já começa aqui da parte que nós paramos. Eu só vou posicionar aqui. Aqui, já comecei aqui, certo? Paramos aqui. Essa foi a última pergunta. E vamos para a pergunta número 6. Olha a pergunta número 6, gente, que eu coloquei aqui, tá? De acordo com o documento, os critérios para um atendimento em creches, veja, de acordo com o documento. Então, a pergunta já está falando que ela quer saber
O que esse documento diz? É de acordo com aquele documento. Os critérios para um atendimento em creche que respeite os direitos fundamentais das crianças. E a política de creche respeita a criança. Fulvia Rosenberg, no item, os critérios para políticas e programas de creche estão de acordo com itens abaixo, exceto as creches têm por objetivo educar e cuidar de crianças até 6 anos de idade. É o tipo da questão para pegar o candidato. Aí, essa é a questão que pega o candidato que estuda bastante. Mas não prestou atenção no de acordo. Porque aí o candidato fala, não, eu já li lá no parecer lá da educação infantil que creche é só até 3 anos de idade. Aí o candidato, ansioso, apressado, querendo resolver a prova logo, já marca de cara A. E na verdade no documento está isso, eu comentei com vocês. Está até 6 anos de idade, no documento está assim, 2009, eles colocaram assim e está lá, certo? Então, se está no documento e está perguntando de acordo com o documento, esta não é a resposta do exceto. As creches não estão sendo usadas por crianças com mais de 7 anos como alternativa à educação de primeiro grau. Está lá no documento isso também. Os critérios para admissão de crianças nas creches são democráticos, transparentes e não discriminatórios e devem priorizar as mães trabalhadoras. Opa! Tem lá no documento isso? Prioridade às mães trabalhadoras? Em algum momento no documento você viu isso? Não, né? Olha o erro aqui, ó. Então, exceto a letra C. E aí a gente coloca aqui. Veja como a questão é formulada para pegar você. Você está lá, leu o parecer, assistiu a aula, lembra que é de 0 a 3 anos e 11 meses. Aí você vê essa primeira aqui, você já de cara apressadamente, nem olha o restante. E aí você não seguiu a minha dica de ler todas, né? Tem que ler todas. Ó. Em nenhum momento fala lá de priorizar as mães trabalhadoras nesse a política de creche respeita a criança. Tá? Então, letra C é o exceto, gabarito. D, o per capita repassado às creches respeita o cronograma pré-estabelecido e as entidades conveniadas permitem acesso ao público aos equipamentos e acolhem a orientação dos órgãos responsáveis. Está correto, é isso que está lá no documento, o item A está no documento, o item B está no documento, o D está no documento, o E está no documento. O que não está no documento é o C, porque nós estávamos falando do exceto. Então, cuidado, gente, cuidado. 7. Com relação ao documento citado na questão anterior, no item, a política de creche reconhece que as crianças têm direito a ampliar seus conhecimentos. Olha lá, né? A política de creche reconhece que as crianças têm direito a ampliar seus conhecimentos. Estão corretas as seguintes afirmações, exceto, de novo exceto. A política de creche possibilita que as crianças tenham acesso à produção cultural na humanidade? Ok, isso mesmo. Isso aí. O orçamento para a creche não prevê a compra e reposição de livros, pois as crianças ainda não são alfabetizadas? Aqui é o exceto. Letra B. Olha só, gente, candidato que nem passou por esse documento. O que acontece no concurso? Muita gente faz inscrição, mas nem assiste aula nenhuma, nem vê documento e vai lá e fala, eu vou testar meus conhecimentos. Aí a pessoa não leu, não sabe nem o que diz o documento. Vê isso aqui, pessoa, o senso comum diz assim, é mesmo, né? Criança precisa de livro? Não, né? Aí vai lá e responde uma bobagem dessa e responde na letra B. Não responde a letra B, né? Porque o exceto é a letra B. Aí vê aqui, os brinquedos, os materiais, os livros são considerados como instrumentos importantes para a promoção, desenvolvimento e ampliação. Aí ele vê essa, ó como é a pergunta é capciosa, né? Ela coloca aqui o não, o candidato desavisado fala, não, isso aqui tem lógica. E não tem lógica nenhuma, porque ele não leu nada, porque ele não conhece a educação infantil. Aí ele vê assim, ó, os brinquedos, os materiais e os livros. Bom, se eu disse que aqui não, então aqui ele vai e marca C. E aí, gente, ele erra a questão. Tá vendo como a estrutura da questão é feita para pegar o candidato? Candidato desavisado. Candidato que não estudou, não viu nada. É esse que a banca quer eliminar. Ela vê aqui, ó, livros. Bom, se não compra livros, então a C está errada, porque a C diz que é importante, eu acabei de ver, né? Aí, olha, o candidato
errando. Então, gente, o exceto aqui é a B. Mas o candidato que não estuda, marcaria aqui erradamente a C. Aí os profissionais de creche dispõem de um nível de instrução compatível com a função do educador, e a formação prévia em serviço dos profissionais contempla acesso à cultura e ampliação dos conhecimentos das crianças como aspectos importantes do trabalho da creche. Então, qual é o gabarito que é o exceto aqui, professor? É a B, gabarito B, ó. A creche compra, né? Prevê sim a compra de livros, como a gente viu. E assim, gente, a gente encerra. Lembrando para vocês, muita atenção, estou dando aqui dicas de como que a banca procura pegar o candidato. Tá bom, gente? Até um próximo vídeo. Continuem firmes aí no estudo. A prova está se aproximando. É importante ter uma rotina, fazer aquela revisão para você ir bem na prova. Obrigado, até uma próxima.